Vamos começar com o Reinaldo, por favor. Reinaldo, que aqui representa... Eu represento. Bom dia, deputada. Reinaldo, por favor. Bom dia, deputada. Bom dia, deputados presentes, colegas bacharéis em Direito, representantes de outros movimentos de bacharéis em Direito. Nós temos vários movimentos no Brasil. Jornalistas presentes, senhores e senhoras. Meu bom dia, inicialmente, para todas as pessoas que estão comparecendo, para todos que estão acompanhando pela TV Câmara. Muitos colegas nossos, até por serem impedidos de trabalhar, de ter condições financeiras mais compatíveis com o seu nível superior, não podem estar presentes aqui hoje, mas estão acompanhando pela TV Câmara e muitos acompanham ardentemente essa discussão para que nós levemos essa situação à sociedade, aos nossos parlamentares e aos nossos juízes, aqueles que aplicam a lei nesse Brasil. Deputada? 10 minutos? Vamos contar agora, viu? 10 mais 5 prorrogado. Prorrogado, se necessário for. Vamos lá. Olha o reloginho lá. Perfeito. Você não sabe o que 10 minutos é capaz. As duas torres gêmeas caírem um minuto. Mas demoraram bastante para implodi-las primeiro. A queda foi rápida. Vou até usar essa analogia, senhores. O exame de ordem são as torres gêmeas dos Estados Unidos. Desde 1996, quando começou a ser aplicado o exame de ordem, as médias de reprovação do exame de ordem sempre foram altas, mas foram crescendo. Chegaram em 2002, em São Paulo, a ter 97% de reprovados. Aqui nós estamos numa comissão de educação, muitos professores, e nós sabemos que os professores, quando eles aplicam uma prova a seus alunos, até por conhecer os alunos, eles são capazes de fazer uma prova para ter 10% de reprovação, 15%, 20%, ou então reprovar todos. Mas todos os educadores aqui presentes conhecem também aquela máxima de que se 10% dos alunos reprovam, vão mal na prova, o professor é bom. 90% aproveitou o que ele ensinou. Agora, se 90% dos alunos vão mal, quem é ruim é o professor. A questão do exame de ordem é exatamente isso. 90%, 85% reprovados. As faculdades melhoram, tentam melhorar, direcionam para o exame de ordem. Há cursinhos especializados que complementam matérias que não fazem parte do currículo do MEC, para que os alunos tenham condições de prestar o exame de ordem. E mesmo assim os índices mantêm-se inalterados. 85%, 90% de reprovação. A questão do exame de ordem, senhores, é uma questão que envolve, segundo números da OAB, não cito nem números nossos, até porque nossos movimentos, como são todos eles gratuitos, nós não temos condições de cobrar um centavo dos colegas, até porque, volto a falar, eles não têm a liberdade de trabalhar quando se formam, depois de 5 anos de gastos com as suas universidades. Justamente por isso, nossos colegas, eles precisam de apoio, e não têm. O que acaba acontecendo? A OAB, senhoras e senhores, acaba se utilizando disso para ter vamos usar a analogia curral. Tem um curral onde o bacharel sai de uma faculdade, ele tenta fazer uma boa faculdade, e a faculdade de Direito não é diferente das outras, ela não prepara o profissional pronto, ela dá os caminhos, ele vai se complementar depois com a prática. E essa faculdade, ele termina, acha que tem condições de prestar o exame, aí ele fica nas pegadinhas, fica no currículo extra, fica nas incorreções que nós estamos vendo nessas 2 últimas edições do exame de ordem. E aí o que acontece, senhoras e senhores? Ele entra em depressão. Nós recebemos diariamente e-mails de colegas que estão fazendo tratamento psicológico, estão altamente deprimidos, outros que perderam a vida profissional, e até um caso de um colega que me mandou um e-mail recentemente que presenciou
um suicídio de um colega no Paraná, Londrina, que ele, depois de não passar 2 vezes no exame de ordem, estar fazendo uma pós-graduação, ele pulou do 7º andar do colégio onde ele fazia pós-graduação, porque ele tinha vergonha da família. Mas a questão, senhoras e senhores, não é o conhecimento do bacharel, é a prova que é aplicada pela OAB. E isso está ficando muito claro nessas 2 últimas edições, quando o Ministério Público e Defensoria Pública entraram com ação para que fossem corrigidos os gabaritos. Então, nós tínhamos espelhos na penúltima prova, onde a soma das notas podia dar 6. Não passava disso. Em compensação, outra, se não me engano, no direito civil, podia chegar a 11. O presidente Ofir da OAB, ele faz a correção, assim que a imprensa vai para ele, ele fala, não, isso aí vai ser corrigido imediatamente. E no dia seguinte ele muda de posição. Muitos conselheiros da OAB cobraram o presidente Ofir em função disso. Mas a Fundação Getúlio Vargas não fez a correção. Neste último exame, primeira fase, provimento da OAB, a OAB ganhou uma distinção do Palácio do Planalto, porque colocaria questões de direitos humanos a serem aferidas pelos bacharéis. Provimento, determinação para que tivesse pelo menos 5 questões de direitos humanos. Não houve. Ministério Público protestou, entrou com ação Ceará, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro. A OAB foi lá, brigou para que as decisões da Justiça não se aplicassem. Não deram os pontos. Então, são essas colocações, senhoras e senhores, que eu faço, que, além de ser inconstitucional, formal e materialmente, o exame de ordem, e isso está sendo discutido no Senado Federal, aqui na Câmara dos Deputados, está sendo colocado isso do Supremo Tribunal Federal na ação de suspensão de segurança 4321, que está na mão do ministro César Peluso, está no recurso especial 603-583, que está nas mãos do ministro Marco Aurélio. A questão está no Supremo. A questão da inconstitucionalidade, senhoras e senhores, é uma coisa clara, evidente, inconstitucionalidade formal e material. Para quem é leigo, quem nos acompanha pela televisão e não tem conhecimento jurídico, a inconstitucionalidade formal é quando a forma como que foi feita a lei, ela vai contra a Constituição. Então, o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB que prevê o exame de ordem, ele diz que o exame de ordem será regulamentado pelo Conselho Federal da OAB. Mas a Constituição, artigo 84, inciso 4, é claro, cristalino, evidente. Regulamentação de qualquer lei, veja bem, senhoras e senhores, qualquer lei federal é privativa, é só ele que pode. É indelegável, ele não pode passar para ninguém, do presidente da República Federativa do Brasil. O Conselho Federal da OAB usurpou isso. Passou isso por esta casa. Os parlamentares deram essa carta em branco para a OAB. Essa é a inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material, senhores, tem pontos principais, mas tem inúmeros pontos. Para citar os principais. O artigo 5º, inciso 13º, diz que toda profissão é livre de seu exercício, ressalvadas, separadas, as qualificações previstas em lei. Veja bem, não diz o que for previsto, com as diferenças que foram previstas em lei, com as coisas que forem... Não. Uma palavra específica. Qualificações previstas em lei. A OAB, quando dá uma explicação para leigo, ela fala, olha, o exercício não é livre totalmente, a lei pode determinar coisas diferentes. É aquele arranjo de advogado para esquecer a complementação e dizer que a lei, a 8.906, prevê o exame de ordem e, portanto, o exame de ordem é constitucional. Engano, senhores. Engano, senhoras. Qualificação, não se precisa abrir o dicionário para saber o que é. A própria Constituição diz. Artigo 205, caput, a cabeça, o primeiro parágrafo do artigo 205 diz que a educação, e veja bem, ela está falando da educação de nível superior, a educação, direito do povo, dever do Estado e da família, prepara o indivíduo para seu convívio social e o qualifica para o trabalho. Nenhum jurista pode falar outra coisa, senhores, se não estiver mal intencionado. Ou se não quiser fazer a reserva de mercado que nós acusamos a OAB de fazer. E veja bem,
volto a falar o que eu citei há poucos minutos. Independente de todo o preparo, dos cursinhos, das faculdades, apesar de tudo, os índices não mudam. De 85% a 90% são reprovados. Não há variação nisso. Há variação de Estado para Estado, e olhe lá. Portanto, senhoras e senhores, a inconstitucionalidade tem outros pontos ainda. Vamos lá, isonomia, artigo 1, caput. A igualdade para todos. Então, tratamento igual para os iguais, desigual para os desiguais. Todos os bacharéis de todos os outros cursos de nível superior pegam o diploma, documento válido para comprovar a sua qualificação, se inscrevem em seus conselhos federais e são responsáveis pela fiscalização do exercício profissional. O bacharel em Direito, não. A OAB alega que compete a ela fazer a seleção dos advogados, conforme diz a lei. Mas espera aí, ela nos nega que nós somos advogados. Ela diz que nós somos bacharéis. E ela nos cerceia o direito de nos inscrever na OAB, entre aspas, para selecionar advogados, quando na realidade nós não somos advogados ainda segundo a lei. Nós somos advogados por direito, sim, porque eu não conheço nenhum advogado que não tenha sido bacharel. Rui Barbosa foi bacharel e foi uma eminência. Então, a definição de advogado, volta a falar, nós somos advogados por direito. Legalmente nos impedem até que nós nos inscrevamos junto à OAB. E é isso que nós estamos brigando. Temos agora o projeto do deputado Jorge Pinheiro, que prevê que a OAB vai passar a fazer o exame de ordem juntamente com o Ministério Público e Defensoria Pública, de uma forma que esses dois órgãos, essas organizações, Defensoria e Ministério Público, tanto nos estados quanto no nacional, junto com os juristas, com os advogados competentes que fazem as questões do exame, fazem depois a correção, tenham base para fazer um exame que realmente afira conhecimento, mas de forma paliativa, senhores. Nós queremos o apoio dessa casa para que o projeto do deputado Jorge Pinheiro tramite com urgência urgentíssima, e daqui 6 meses, 8 meses, nós tenhamos isso aprovado. E isso se nós não acabarmos com o exame antes. Nós queremos que o Ministério Público e a Defensoria Pública, apoiamos esse ponto, esteja junto para não precisar entrar com ações na Justiça para garantir o direito. Nós queremos que o Ministério Público e a Defensoria Pública tenha as condições para que a prova afira o conhecimento enquanto discutimos a inconstitucionalidade. Porque a inconstitucionalidade é inconteste. O exame tem que acabar da forma que está por causa disso. Da mesma forma como nós apoiamos o projeto do senador Marcelo Crivella, que prevê o exame de ordem aplicado para todos os cursos de nível superior, mas mudando o artigo 9 da Lei de Diretrizes e Bases e colocando isso como competência da União. O MEC, sim, pode aplicar. A aplicação pelo MEC não é inconstitucional, como ele faz o ENAD. Mas a OAB, um advogado dizendo quem pode fazer concorrência para ela, ou para ele, profissional, nas formas que está feita, que é inconstitucional, como coloquei para os senhores e senhoras, é claro e evidente. A aplicação está sendo feita de forma errônea. O projeto do deputado Jorge Pinheiro tenta corrigir isso. Agora, de uma forma ou de outra, senhoras e senhores, o exame de ordem tem que acabar. Volto a falar, o projeto do deputado Pinheiro é paliativo. É algo para, enquanto não se discute, não se define a inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal ou nesta casa e na Casa de Leis ao lado, nós tenhamos pelo menos um exame que afira realmente conhecimento. Mas, de uma forma ou de outra, a base do exame de ordem já está corroída pela inconstitucionalidade. Não tem como prosperar. E, senhoras e senhores, presentes que nos acompanham pela TV Câmara, o fim do exame de ordem será uma realidade. Nós somos um Estado democrático de direito. Nossa lei maior é a Constituição. Brigamos, lutamos para que ele seja sempre respeitada. Se não se respeita a Constituição, não temos um Estado democrático de direito. Portanto, senhoras e senhores, o exame de ordem aplicado pela OAB não tem vida longa. Agora, depende dos parlamentares.
depende da sociedade, depende dos bacharéis, depende dos nossos movimentos. Nós somos vários movimentos em vários cantos do Brasil. A OABB, MNBD, ou a Organização dos Acadêmicos e Bacharéis do Brasil, que gerencia o Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, é um dos movimentos. Somos nacionais, somos organizados, temos outros movimentos. Caminhos diferentes, sim, a meta mesma, acabar com o exame de ordem. Senhoras e senhores, muito obrigado, um bom dia. Obrigada, Reinaldo. Nós vamos passar... Eu queria... Agora nós temos o tempo de trazer para a mesa. Como nós não temos equivalência de representação na mesa, eu vou tomar a liberdade de fazer a equivalência de representação de tempo. E eu vou informar que eu vou conceder 2 minutos a cada um dos presentes, à esquerda, e 6 minutos ao representante da OAB, em função desse desequilíbrio de presenças. Então, com a palavra, o Reinaldo Arantes. Como? Liberado, presidente. Senhores deputados, deputadas, senhores parlamentares, presentes, que nos acompanham pela TV Câmara, eu deixaria aqui um apelo. Primeiro, que esse fosse o primeiro dos vários debates a respeito da questão do exame de ordem, que tem muitas facetas e que precisa ser debatido nessa casa e no Senado. Levantaria um pouco mais a minha voz para que o Supremo Tribunal Federal aqui ao lado escutasse o nosso apelo e levasse a questão a plenário, para que a questão da inconstitucionalidade tivesse uma definição pelos guardiões da Constituição. Voltaria a falar com nossos colegas em todo o Brasil para que eles se unissem, juntassem forças, brigassem junto a seus parlamentares, desde a Câmara dos Vereadores, para que uma força política empurre essas duas casas de lei, para que nós possamos resolver essa questão de forma legislativa também. Achando saídas, como a que o deputado Jorge Pinheiro buscou, analisando os projetos que estão em tramitação, analisando a inconstitucionalidade do exame, precisamos que os parlamentares analisem, votem e que isso caminhe. E precisamos, principalmente, que todos pensem nos bacharéis que se formam e que a OAB, volta a falar, senhores, nós fazemos uma acusação 30 segundos. Com fundamento. As faculdades melhoraram, os cursinhos aumentaram, mas os percentuais de aprovação, no caso de reprovação, não mudaram. Portanto, nós precisamos regular esse mercado. Nós precisamos que os bacharéis tenham como trabalhar. E aí eu gostaria de dar a opção da residência jurídica, que está sendo feito em Minas Gerais, tanto para a Defensoria Pública ter defensores, que faltam em muitos lugares, como outras colocações. Muito obrigado. Com a palavra, Reinaldo Arantes. Senhores e senhoras presentes que nos acompanham pela televisão, da mesma forma que o deputado Francisco falou da discriminação ao nordestino, que é execrável, da mesma forma eu peço que a sociedade analise com atenção o exame de ordem e as atitudes da OAB, porque nós, bacharéis, estamos sendo discriminados, nós estamos sendo marginalizados, nós estamos sendo manipulados. E aí eu chamo a atenção, senhoras e senhores, que os parlamentares citaram a não presença do ministro Haddad, que foge do debate, mas ninguém comentou, e eu gostaria de comentar, a fuga do presidente Ofir, nesse assunto de extrema responsabilidade e importância, que não está aqui presente. Eu gostaria, senhoras e senhores, que a questão exame de ordem seja examinada por todos aqueles que têm o dever disso. Os parlamentares têm o dever de analisar os projetos que estão em tramitação nessa casa e se posicionarem. O Supremo Tribunal Federal, nós pedimos, imploramos, para que dê um trâmite rápido para votarem e definirem a respeito da inconstitucionalidade do exame. Nós vamos continuar brigando por questões que são paliativas, como é o projeto do Jorge Pinheiro, como é a questão da residência jurídica para os bacharéis, como é a questão outras
para que essas pessoas possam trabalhar, possam ter uma base. Porém, senhoras e senhores parlamentares, deputados, senadores, a decisão política está na mão dos senhores. Nós precisamos de uma definição do voto, da análise. Senhores do Supremo Tribunal Federal, a questão jurídica está na mão dos senhores. E são 4 milhões de bacharéis pelo número da OAB, não Conclusão. nosso. 4 milhões de bacharéis que dependem dessas decisões. Eu peço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo Arantes, pela sua contribuição representando a sua entidade. Com a palavra,